Amém. Então a palavra é sobre surfando nas ondas da Bíblia. So the message today is about surfing the waves of the Bible. E eu vou começar lendo Hebreus 10, de versículos 37 a 39, que diz assim: Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. So I'm going to read Hebrews chapter 10, verses 37 to 39, which says the following. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Now, the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Então, galera, é muito bom a gente poder surfar nas ondas da Bíblia. Eu vou explicar exatamente o que quer dizer isso. E quando a gente pensa na Bíblia em si, a gente vai lembrar que apesar de a gente escutar eventualmente que ela é um livro antiquado, que é um livro antigo, que foi escrito há séculos atrás, essas pessoas que dizem isso, elas preferem se deitar na sua própria ignorância, negando aquilo que a Bíblia é em si, negando todas as evidências históricas de que a Bíblia é um livro verdadeiro. Mais que isso, existem outros indícios aí que nos mostram que a gente realmente pode surfar do que ela propõe. A Bíblia é reconhecidamente o maior best-seller do mundo. Há séculos ela é o livro mais lido, mais estudado, mais vendido, mais consultado. E se eu for para o lado espiritual, eu posso facilmente dizer que não há autor que chegou no mundo secular aquilo que o autor da Bíblia chegou, em termos de alcance, de conhecimento. No mundo, milhões de Bíblias são consumidas. Não tem algo que seja tão lido quanto ela. A gente tem nas nossas mãos o melhor best-seller, com o melhor autor, que é o próprio Deus Espírito Santo. It's delightful to be able to surf on the waves of the Bible. Some people claim that the Bible is an outdated, obsolete book, but they lie in their own ignorance, forgetting that the Bible is the world's greatest bestseller. For centuries, it's been the most read, studied, sold, consulted book. There is no author who has reached or will ever reach what the Holy Bible represents and achieves. In the world, millions of Bibles are consumed. There is nothing else that is read as much as it. We have in our hands the bestseller, and its author has no comparison. It is God Himself and the Holy Spirit. Então, nessa exposição, a partir do texto que a gente leu acima, eu vou falar hoje de 3 ondas para a gente surfar. Coisas que a gente pode acolher para a nossa vida. E a primeira onda está lá no versículo 37. Está nessa afirmação que diz assim: o que há de vir, virá e não tardará. Falando de Jesus e da volta dele. Nessa onda a gente é convidado a surfar todos os dias, até o dia que a gente chegar ao céu. É uma onda contínua. In this exposition, based on the text that we read, there are 3 waves of the Holy Bible that we can choose to surf throughout our lives. The first wave is found in verse 37. The statement is, "Who is coming will come and will not tarry." It speaks to us of Jesus and His return. In this wave we are invited every day to surf until the day we reach heaven. E aí uma questão pode eventualmente surgir pra gente. O que isso significa? A resposta para essa questão é simples e também é racional.
Desculpa aí hoje o pigarro, é tosse, mas tô me recuperando dessa semana. Então a resposta ela é simples e racional. Um Deus que nos ama tanto, eu não preciso explicar mais uma vez para esse grupo o amor de Deus por nós. Um Deus que nos ama tanto, Ele jamais iria nos deixar como objetos, plantas ou animais limitados com a esperança nessa vida somente. A Bíblia afirma lá em Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A question might arise eventually, which is, what does it mean? The answer to this question is simple and rational. A God who loves us, and then I have to explain once more to this group how much God loves us, how much He has done for us. Such God will never leave us as limited objects, plants or animals, with hope lying only on this life. In 1 Corinthians 15:19, the Bible states that if our hope is limited to this life, we are the most pitiable of all people. Cristo nos diz para a gente não se preocupar. O que Ele diz? João 14, versículos de 1 a 3. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança definitiva. Existe céu, existe uma vida eterna depois dessa vida, e o nosso lugar definitivo é o céu. E aqui eu vou abrir um parênteses para uma coisa que eu já expliquei outras vezes, que eu vou tentar falar outra vez, porque eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer de maneira contínua. Imagina que eu tenho uma corda que sai daqui até a casa do Breno e da Gi. Uma corda que estica daqui até lá. Agora imagina que eu coloco uma fita vermelha desse tamanho na pontinha dessa corda. Essa fita vermelha representa essa vida que a gente está vivendo. E o resto da corda é a eternidade. E aí eu pergunto, a gente vai se deixar consumir pelas coisas que estão dentro dessa fita vermelha e esquecer todo o resto da corda que vai até lá? Ou a gente vai focar nas coisas que nos levam em todo o outro trajeto? Onde está o nosso foco? Onde que é o nosso lugar? O nosso lugar é nessa fita vermelha, um espaço tão curto, ou o nosso lugar é na eternidade, no resto dessa corda? O nosso lugar definitivo é o céu. Então a gente tem que encher o nosso coração de céu. No dia a dia do trabalho, nas vindas e vindas dos negócios dessa terra. Que você e eu possamos preencher o nosso coração de um pouquinho do céu, para que a vida aqui seja um pouquinho melhor. A gente pode querer que essa vida nesse trechinho vermelho seja melhor. Mas o nosso foco tem que ser no resto. Jesus Christ tells us not to worry, but to believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. This is what Jesus is saying in John 14, from 1 to 3. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there yet may be also. This is our ultimate hope. There is heaven, eternal life, and hope beyond this life. And our ultimate place is heaven. The example I just gave to the people was, imagine that I have this very long rope from here to their place, and then I put a very tiny piece of red tape in this rope.
This very tiny piece of red tape represents this life. So where should we focus? In this very tiny piece of red tape or into the rest? This is what explains us about eternity. This is telling us where we should focus our efforts, our concerns. We hope that your heart fills with heaven. In the daily grind of work, the ups and downs of earthly business, may you fill your hearts with a bit of heaven to make this life a little better. That's obvious. We can't try to make this life better. This tiny piece of red tape, we can try to make it better. But you should not forget the rest. Tempere a sua vida com um pouquinho de céu, que você vai ver que ela vai melhorar. Season your life with a bit of heaven, you will see it's going to improve. Faça o exercício de olhar para além do mundo material. 1 Coríntios 15:32, comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Always make the effort to look beyond the material world. As it says in Corinthians 15:32, let's eat and drink, for tomorrow we shall die. E a resposta que está em Coríntios 15, dizendo amanhã morreremos, eu digo, a resposta é não. Sabe por que não? Porque a gente tem a promessa da vida eterna. Então a nossa preocupação com o dia de amanhã não tem que ser com o dia de amanhã nessa terra, mas com o dia de amanhã lá na eternidade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente se preocupa com o nosso dia de amanhã nesse pedacinho de fita vermelha. Quando o dia de amanhã que a gente tem que se preocupar é o dia de amanhã no resto. Esse lugar que a Bíblia chama de céu, esse é o nosso lugar definitivo. So, the answer to the question on shall we die or we shall die, the answer is no, because this is about this life only. And we have the promise of eternal life. Eternal life with Jesus, where He is. The place the Bible calls is heaven. And this is our ultimate place. So, when you think about dying, we can concern about tomorrow for this tiny piece of red tape, while we should concern about not dying in the eternity. É uma bênção a gente ter recebido Jesus, a gente ter recebido o perdão dele, a gente ter ele nos ajudando aqui na terra, como orei lá no início. Só que isso não é tudo. A nossa esperança vai além disso. E aí eu vou ler para você 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10, que diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá. It's a blessing to have received Jesus, His forgiveness, to have Him helping us here on earth. But that's not all. There is hope. Peter 3, verses 8 to 10 says the following: but, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us art, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come. A Bíblia nos convida a pegar a última onda, a onda maior, a onda que vai nos levar para onde a gente tem que ir. A volta de Jesus é a última onda e a maior, a que vai levar a gente para o céu. Que a nossa vida terrena ela possa, que a nossa vida terrena, quando ela findar, o céu onde a gente vai viver vai nos oferecer um banquete ao lado de Deus. É isso que é a promessa. As pessoas se desesperam por não saber o que acontece depois da morte. A gente tem a bênção de não precisar se desesperar com isso. The Bible invites us to catch the last wave, the biggest wave.
the wave that will take us where we belong, where we are going to. The wave of Jesus' return is the last and the greatest wave, and will take us to heaven. When our earthly life ends, heaven will be where we'll enjoy the greatest feast with God. That's His promise. People despair because they don't know what happens after death. We have the blessing of not having to concern about it. Existe teoria dizendo que a gente vai se transformar em animais para pagar pecados, que é aquelas que a gente vai reencarnar, que a gente vai evoluir como seres de luz. Tem a teoria dos purgatórios, né, que vão fazer missas para tirar a gente do purgatório. Mas Jesus, ele fala uma coisa diferente. Vocês lembram o que ele fala lá em Lucas 23? Ele está lá ao lado do ladrão da cruz. E o que ele fala? Que naquele dia ele estaria no paraíso. É assim que funciona com Cristo. Se a gente se arrepende e apresenta um coração contrito, ele fala, ainda hoje comigo você vai estar no paraíso. Na terra há lutas, dificuldades, negócios, problemas, mas a nossa esperança está no céu. E para Jesus é simples assim. É para olhar para a gente e falar, você vai estar no paraíso comigo. There are theories that we are going to become animals to pay for our sins. There are those who say that we are going to reincarnate, to evolve as beings of light. There are theories of purgatory where people prays for us to get out of there. But Jesus tells us differently. As we see in Luke 23, He held the thief on the cross, that on that day he would be in paradise, in heaven. On this earth there are struggles, business difficulties and various problems, but our hope is in heaven. A onda do Senhor vai nos levar para o céu, a gente vai surfar nela. A Bíblia nos diz que o inimigo vai ser vencido, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. 1 Coríntios 15, 16. E quando a trombeta tocar e Jesus descer do céu entre as nuvens, os mortos de Cristo vão ressuscitar primeiro. Então a gente junto vai subir com Ele para os ares. Está lá em 1 Tessalonicenses 4. The Lord's wave will take us to heaven. We ride it, and the Bibles tell us that the last enemy to be conquered is death. 1 Corinthians 15. And when the trumpet sounds and Jesus descends from heaven in clouds, the dead in Christ will rise first, and together we are going to ascend to meet Jesus in the air. 1 Thessalonians 4. E lá a gente vai cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E diremos: vencida foi a morte pela vitória que Jesus nos trouxe. 1 Coríntios 15. A onda do céu deve invadir o nosso coração. Por isso Jesus nos fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Eu vou repetir, e agora eu quero que vocês escutem esse versículo, pensando na conversa que a gente teve antes de começar a palavra. Sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. There, we are going to sing, O death, where is your victory? O death, where is the sting? And we are going to say, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15. The wave of heaven must invade our hearts. Therefore, Jesus tells us what is in 1 Corinthians 15. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Depois de pegarmos
uma onda como essa, a gente não precisa mais fazer esforço. É só deixar a onda fluir. Ela é permanente, nos faz caminhar. É isso que Jesus está falando. Ser constante. Ser constante. Ser firme, abundante. O trabalho não é em vão. Essa é a onda. A gente não vai precisar se esforçar mais. Porque a gente está deixando o Espírito Santo fluir, a gente está deixando Deus fluir, a gente está trabalhando para Deus. E isso nos faz ser permanente, nos faz caminhar. E quando a gente pensa em todo o trabalho que a gente tem aqui, com as nossas tarefas do dia a dia, deixa eu te falar, aquilo que eu falei no início, a gente está preocupado com o quê? Com o que a gente tem que atingir nessa vida ou o que a gente tem que atingir na eternidade. Quando a gente morrer nessa vida, vai ser só o começo de uma nova etapa. Onde não tem doença, não tem morte, não tem tristeza. Só vai para o céu que eles trouxerem um pouquinho dele para o seu coração aqui. Fazendo do céu a âncora do seu coração. E se a gente tiver essa esperança em nossos corações, a gente pode olhar para as nossas lutas aqui, os nossos desafios aqui e falar: cara, a gente vai vencer. Não tem absolutamente nada nessa vida, não tem nenhuma luta, não tem uma preocupação que a gente não vai vencer. Se a gente acredita na promessa de Cristo, se a gente traz o céu para o nosso coração nessa vida. E quando a gente faz isso, a gente está tomando essa promessa do céu para a gente, mesmo que o inferno não queira. Mesmo que o inferno venha nos bater, venha nos provar, venha nos tentar, se o céu está no nosso coração, se a gente acredita na promessa de Cristo, a gente sabe que o inferno pode fazer o que for. Não depende dele. After catching a wave like this, we don't need to make more efforts. We just let the wave flow through the Holy Spirit. As we read it before, it's permanent. It makes us walk. And when we think all we should do because of that in this life, we should remember ourselves that when we truly die, it will be the beginning of a new stage where there is no disease, death, pain, sorrow will not reach us. Only those who bring a little bit of heaven into their hearts will go to heaven, making heaven their anchor. And if we have this hope in our hearts, we are gonna say to our struggles and challenges in this life, we will overcome you. Our place is heaven, and if we have understood it and accepted the promise of Jesus, then the hell cannot stop us. Ao fim dessa célula, essa reunião hoje, se a gente não se vê mais por causa de qualquer motivo, a gente pode descansar sabendo que a gente vai se ver no céu. Porque é nessa onda que a gente está entrando. É essa onda que nos garante o céu. É essa promessa. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E aqui eu vou fazer o mesmo exercício. Eu vou ler esse mesmo versículo. E eu quero que vocês escutem esse versículo pensando na conversa que a gente teve antes da palavra. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Há muito tempo atrás, quando Jesus falou comigo, uma das primeiras vezes que ele falou comigo de forma muito clara, eu estava com algumas questões de trabalho que iam mudar a nossa vida. E aí eu fui num culto e a pregação, no momento, disse o seguinte: ninguém fica do mesmo tamanho. Ou cresce, ou diminui. Deixa eu falar para vocês. Deixa eu traduzir isso para vocês hoje. Ninguém fica no mesmo lugar o resto da vida. Ou a gente anda para trás ou anda para frente. Ninguém fica no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque o mundo não para. As coisas não param. Então ou a gente avança ou a gente retrocede.
E aqui o que a palavra nos revela? Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, galera, a gente não pode imaginar mais que a gente pode ficar no mesmo lugar. É hora de avançar. Quem não avança, retrocede. Essa é a regra bem simples. Quem não avança, retrocede. Nesse texto, a gente encontra a onda da fé. A onda da volta de Jesus, onde a onda do céu está completamente conectada com a onda da fé. E olha que bonito isso que Jesus fala pra gente. Meu justo viverá pela fé. Ele está dizendo que a gente não precisa de nada mais. A gente vive pela fé. Ele não fala viverá pela fé e mais isso. Ele não é uma lista de coisas. Ele fala, meu justo viverá pela fé. E esse viverá, a gente vai viver aqui, nessa vida, e a gente vai viver depois. When this small meeting comes to an end, eventually, if something happens and we don't see each other again, we can also rest assured that we are going to meet ourselves in heaven. We are on this God's wave now, the wave that guarantees us heaven. Hebrews 10:38 says the following: But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But my righteous one shall live by faith, and if he or she shrinks back, my soul has no pleasure in him. So there is no standing only option. We either move forward or backwards. And why? Because everything is changing. The world is changing. So we don't have the option to just stand and watch. We either move forward or backwards. This is a very simple law. In this text we find the wave of faith. The wave of Jesus' return. The wave of heaven is fully connected to the wave of faith. See how lovely the word is. My righteous one shall live by faith. It's not listing a lot of things. It says we are going to live by faith. That's all we need. Quando a gente se depara com essas palavras, a gente pensa, isso não pode ser comigo, eu não me acho tão digno, eu sou ruim, como é que eu posso ouvir isso? E eu estou falando lá de Mateus 3,17. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E Jesus está falando para vocês são meus filhos amados, quem tenho prazer. Avança, tenha fé, entra nessa onda. Para de se preocupar com as coisas do mundo, foca na eternidade. Não é hora de retroceder. Minha justa, meu justo. E ele não está dizendo meu filho perfeito, minha filha perfeita. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando meu justo, minha justa. Ele está dizendo que ele quer a gente apesar dos nossos defeitos, que ele ama a gente apesar dos nossos defeitos, que ele conta com a gente apesar dos nossos defeitos. When we encounter these words, we may think, this can't be about me. I consider myself so unworthy and flawed. How can I hear this? And here I bring up Matthew 3:17, which says, this is my beloved Son, in whom I'm well pleased. So how can God think it about us? But that is exactly the point. What he's saying is, he's not calling us his perfect kids. He's calling us my righteous one. Even with all our flaws. So, let's stop concerning about things in this world. Let's understand that we don't have to be perfect. We just have to advance. We have to be the righteous one. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que existe recompensa para isso. Isso está escrito lá em Hebreus 11:6. As pessoas nesse mundo podem nos desprezar, e pessoas até próximas da gente.
esposa, esposo, patrão, amigo, vizinho, colega de trabalho. Mas, de novo, não é isso que a gente tem que se atentar. A gente está falando de qual vida aqui? Qual onda que a gente quer pegar? A onda que nos deixa nesse mundo ou a onda que nos leva para o paraíso, para junto de Deus? A palavra que Jesus diz sobre a gente é: meu justo, minha justa, você é meu, você é minha, viva por fé, descansa nos meus braços. E ele nos adverte: não retrocede, porque ele não se compraz a nossa alma. Um versículo depois, em Hebreus 10, 39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Whoever would draw near to God must believe that He exists and He rewards those who seek Him. That's in Hebrews 11:6. People may despise us. Eventually, people very close to us, wife, husband, parents, boss, friends, neighbor, colleagues, but we should not pay attention to that, but to the words of Jesus calling you, hey, my righteous one, you are mine, live by faith, rest in my arms. Remember what he said, if he or she shrinks back, my soul has no pleasure in him. The next verse in Hebrews says the following: but we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Let's advance. Quando eu era pequeno, eu acho que vários de vocês aqui, eu ia nas festas da igreja, a gente fazia recital de poesia, jogral, diálogo, coro, tinha um monte de atividade de criança, né? E nesse texto a gente encontra a terceira onda e parece que ela é proferida em coro, igual lá nas nossas idas na escola dominical. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que avançam para a salvação da alma. Isso começa a ser ensinado quando a gente é criança, para a gente não esquecer. A gente falava isso no coro, lá da escola dominical, para a gente não esquecer. Nós não somos dos que retrocedem, porque retroceder é para a perdição, mas somos dos que avançam para a salvação da alma. When I was young, we had parties at the church. We would recite poems, perform skits, dialogues, and choir. In this text, we find the third wave, and it seems that it's spoken in chorus. Like, but we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. When we were thought of that, being a kid, it was for us not to forget that we should advance. Otherwise we get destroyed. Hoje a gente é convidado para participar desse coro, onde a gente possa gritar em alta voz do céu. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? A gente tem que ecoar esse coro, esse verso na nossa mente todos os dias. Today we are invited to join this chorus where all of us can shout loudly, filled with heaven. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls, and we will continue to walk towards heaven. Amém, galera? A regra é avançar, avançar, avançar. O dia que a gente resolver parar, a gente já está retrocedendo. E se Deus está chamando a gente para pensar no crescimento da obra dele aqui em Berlim, aqui na Alemanha, a gente tem que tomar uma decisão. Ou retroceder ou avançar. De novo, vou explicar isso mais uma vez. Não existe ficar parado. Quando eu estou fazendo a gestão do negócio da empresa que eu tenho que fazer, a gente sabe que não existe ficar do mesmo tamanho.
Nunca é uma opção. A gente faz duas análises. A gente está crescendo ou a gente está diminuindo. Amém? Então que a gente avance. Que a gente avance, que a gente ecoe esse verso nas nossas mentes, nos nossos corações nos próximos dias, que isso venha a nos incomodar, a nos constranger, que a gente venha receber de Deus direção.